pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula a respeito de latches e flip-flops. Essa é a parte 2 da aula, onde a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona, né, o segundo grupo de dispositivos que conseguem armazenar uma informação, né, os nossos menores elementos de memória de um circuito digital. Nessa aula, a gente vai entender um pouco sobre temporização em circuitos digitais, dispositivos acionados por borda, né, e os conceitos associados a isso, o que são flip-flops, né, flip-flops RS, flip-flop JK, flip-flop tipo D e algumas aplicações. No caso dos flip-flops tipo D, a gente tem um vídeo onde uma implementação, né, do flip-flop tipo D foi realizada. E aí vocês vão poder acompanhar, mais assim com aquela cara de mão na massa, como é que um flip-flop tipo D funciona. E aí entender o porquê o flip-flop tipo D é considerado o menor elemento de memória de um circuito digital atual, de um circuito digital moderno. Bom, a gente já tinha visto essa estrutura na outra aula, né? Essa estrutura aqui é a estrutura que a gente utiliza para representar o que vem a ser um circuito sequencial, não é isso? Então isso aqui é uma representação simples do que a gente chama um circuito sequencial. O circuito sequencial, de maneira geral, ele é uma união entre uma estrutura baseada em portas lógicas que compõem um circuito combinacional e os elementos de memória. É a interação desses dois circuitos que permite com que a gente tenha o que nós chamamos de saídas combinacionais, que nada mais são do que a combinação de um conjunto de entradas com informações que vêm de um elemento de memória. Esse elemento de memória é responsável por guardar o que nós entendemos como estado, né? O estado de um circuito. Bom, nós vimos também que existem alguns problemas de temporização no uso dos latches, como células de memória, né? E uma forma de melhorar isso, ou de tentar reduzir isso, foi trabalhar com o que nós chamamos de latch controlado. O uso de uma estrutura de controle, né, baseada em portas NAND, aqui na entrada do nosso latch convencional, permitia com que a gente só por um dado instante de tempo, né, ou por um nível, durante um nível, né, de um sinal de controle, é que efetivamente o conteúdo do interior do latch pudesse ser atualizado. Esse sinal de controle ele vinha de um circuito à parte. Então vamos entender um pouquinho sobre temporização. Vamos imaginar o seguinte cenário. E se a gente pudesse habilitar a mudança do estado de um latch apenas em curtos instantes de tempo? Por exemplo, se a gente pudesse habilitar para que o latch só funcionasse durante a borda de um sinal de controle. Porque percebam, né, como é que funciona hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um sinal de controle que é mais ou menos desse tipo, e o tempo de funcionamento é o equivalente ao tempo de duração de um nível, né, do nosso sinal de controle, seja ele positivo ou seja ele negativo, a depender do tipo de porta que a gente colocou na entrada do nosso latch, a depender do tipo de configuração, né? Então é durante todo esse tempo T aqui que o nosso latch está funcionando. Só que durante esse tempo T aqui muita coisa pode acontecer. Imagine que a gente pode ter um ruído no nosso sinal. Esse ruído pode ser proporcionado por diversas fontes. Até mesmo o acionar de um interruptor numa sala pode gerar um ruído
que pode denegrir ou pode fazer com que a informação que está sendo gerada durante esse tempo ela possa vir contaminada. E aí o circuito pode não funcionar de acordo com o que a gente quer. Então, o ideal é que, para o funcionamento do circuito, a gente consiga fazê-lo no menor tempo possível, para que a gente guarde a informação de um bit em um elemento de memória. Então, imagine se a gente conseguisse pegar só esse tempo aqui. Você pode se perguntar agora, mas professor, esse tempo aqui ele é infinitesimal, né? Na prática, esse tempo aqui a gente não está vendo, mas ele tem uma certa duração. Essa borda aqui a gente não está vendo, mas tem uma certa duração. Vamos dar uma olhada no osciloscópio. O que é que acontece quando a gente coloca uma onda quadrada e a gente observa num equipamento de medição de sinais, né? Num equipamento que a gente pode acompanhar algumas curvas. Acompanhando esse sinal nesse equipamento, a gente vai poder ver o que é que acontece aqui nessa borda, quanto tempo essa borda demora, né? E por que é que a gente tem a possibilidade de explorar a duração desse tempo aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada no osciloscópio. Bom, pessoal, o que é que a gente tem aqui, né? Na prática, esse dispositivo é o que nós chamamos de osciloscópio. Esse aqui em particular é um bem simples. É um osciloscópio que pode ser conectado diretamente ao computador. Ele é um osciloscópio de robista, digamos assim. Um osciloscópio simples, que tem uma taxa de amostragem simples, mais detalhes que vocês vão aprender ao longo do curso. Bom, mas o que é interessante nesse dispositivo é que ele permite com que a gente observe sinais. Que sinais são esses? Sinais que variam ao longo do tempo. Então, quando a gente quer ver o diagrama de tempo de um dispositivo, a gente vai utilizar um instrumento com as características de um osciloscópio. Na verdade, a gente tem outros instrumentos que podem ser utilizados para isso, mas em particular, esse aqui nos permitiria fazer essa mesma análise. Bom, como esse dispositivo é um dispositivo que fica conectado no computador, eu vou abrir aqui o programa que é utilizado por ele, e a gente vai poder observar alguns sinais. Nesse caso aqui em particular, um sinal que é o sinal que a gente está tentando entender, né? Um sinal quadrado, como o pessoal fala. O que é que a gente observa num sinal quadrado? Bom, vou colocar aqui a amostra de um sinal para vocês observarem. Pronto. Esse sinal é um sinal que tem uma frequência de 1 kHz. Esse sinal é gerado pelo próprio osciloscópio. E se vocês observarem aqui, eu vou ajustar um pouquinho aqui a escala de tempo para que vocês possam observar, né? Ele parece bem quadradinho. Né? Parece muito com aquele tipo de sinal que a gente estava olhando, né? Estava vendo na nossa apresentação, na nossa aula. Mas e o que é que acontece se a gente começar a esticar aqui um pouquinho esse sinal para ver como é que é essa borda? O que é a tão famosa borda que a gente fala de uma onda quadrada? Bom, eu vou diminuir um pouquinho essa escala de tempo por divisão para a gente visualizar melhor essa estrutura do sinal. Então eu vou puxar ele um pouquinho para cá. Esse sinal aqui está variando ao longo do tempo, né? E eu vou diminuir ainda mais. Bom, aqui ele está quase, né? Opa, tá lá. Vou diminuir ainda mais. Vamos ver se a gente consegue visualizar alguma coisa aqui. Opa, deixa eu tentar travar esse sinal aqui para a gente visualizar alguma borda. Vamos ver se a gente consegue pegar uma bordinha. Pronto, galera. Olá. Se vocês observarem, quando a gente vai aproximando o sinal, aquele sinal que tinha uma bordinha bem retinha, né? No mundo real, ele não é tão reto assim. Se vocês observarem, ele tem um certo tempo de subida até se estabilizar. E esse tempo de subida, ele é tão íngreme quanto, né,
Vou botar aqui. Ele é tão íngreme quanto as capacitâncias associadas ao circuito de medição vão permitir com que ele seja. Então, aquela ideia de ter um sinal bem retinho, né, ela é uma ideia muito fora do padrão de realidade. Né? Se a gente aproximar muito o sinal, a gente vai perceber que ele não é tão retinho assim. Né? Então isso aí vai mudar, obviamente, de circuito para circuito, certo? Bom, isso aí é só um exemplo. Vamos voltar para nossa apresentação. Bom, lá foi que a gente observou, né? A gente conseguiu observar isso aqui. Isso aqui nada mais é do que a onda quadrada que a gente estava vendo lá no osciloscópio, que nada mais é do que um sinal que tem uma característica assim bem trapezoidal. Se vocês observarem, né, se vocês observaram lá no sinal que a gente viu no osciloscópio, essa borda, né, que vai ser uma borda de subida, ela na verdade não é tão retinha quanto a gente observava. Ela não é uma coisinha assim, né? A onda quadrada na prática, ela não tem esse comportamento. Na prática, ela tem uma subida. Essa subida pode ser muito suave, pode ser uma subida muito íngreme, depende muito das características do circuito. Quando a gente tem uma onda que sai de 0 e vai para 1, a gente pode dizer, quando esse tempo, né, de duração do 1 é um tempo relativamente curto, a gente pode dizer que nós temos o que nós chamamos de pulso positivo. No caso contrário, quando o sinal está em 1 e vai para 0, a gente tem o que nós chamamos de pulso negativo. Os LEDs e os flip-flops, a depender da sua configuração, né, a depender da sua estrutura, e no caso do LED, ele pode ser convertido em um dispositivo que funciona por borda. No momento em que isso aí é realizado, a gente tem uma transformação, né, uma evolução do nosso LED. A gente vai ver isso com mais detalhes. Bom, vamos ver como é que a gente pode trabalhar com um circuito eletrônico de modo que esse circuito possa gerar uma base de tempo para a gente. Essa base de tempo é o que nós conhecemos como clock ou relógio. Então, quando a gente fala de o meu computador ele tem um clock de 1 GHz, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tempo que rege a execução das tarefas desse processador é baseado num sinal pulsado, cuja frequência, que é o inverso desse período aqui que ele tem, é de 1 GHz. Esse tipo de sinal ele pode ser gerado de diversas formas. Esse circuito aqui é apenas uma delas. Esse circuito, na verdade, ele vem no formato de um circuito integrado. Hoje em dia a gente já consegue comprar esse circuito aqui montado não, ele já é encapsulado em um circuito integrado. O circuito integrado que a gente está falando em questão aqui é o CI temporizador 555. Esse circuito permite com que a gente gere um sinal desse tipo que pode ser utilizado para acionar, né, ou para definir a base de tempo de um flip-flop ou de outro circuito qualquer temporizado. Como é que ele funciona? Ele funciona com um conjunto de dispositivos analógicos, de dispositivos passivos, mais um conjunto de dispositivos eletrônicos ativos. Então a gente tem aqui tanto resistores e capacitores, como amplificadores operacionais. Esse dispositivo aqui, né, o amplificador operacional, vocês vão ver com mais detalhes na disciplina eletrônica. Mas olha que interessante, se vocês observarem, se vocês filtrarem toda essa parte aqui do nosso circuito, vocês vão perceber que existe um elemento que vocês já conhecem, que é o LED RS, o bom e velho LED RS.
esse LED a gente já viu na aula passada. De modo que esse circuito, ele nada mais é do que uma estrutura que permite carga e descarga de um capacitor como forma de um sinal de entrada que é aplicado a esse LED para que ele acione ou não uma dada saída. O acionamento ou não de uma dada saída vai fazer com que esse sinal seja produzido. E aí, a partir desse sinal, a gente consegue temporizar, né, alguns outros dispositivos. Bom, pessoal, vamos considerar o seguinte circuito. Um circuito que é composto por uma porta AND e um inversor, e outro circuito que também é composto por um inversor e aqui uma porta OR. Como é que funcionaria esse circuito? A grosso modo, se a gente considerar que aqui nesse ponto o sinal que está sendo aplicado ele vai se dividir, parte dele, né, ou uma cópia dele vai vir pelo inversor para essa entrada e a outra parte dele vai vir direto para a outra entrada. O que é que acontece aqui na saída? Vamos imaginar que a gente colocou 1 aqui. Se a gente colocar 1 aqui, o que é que acontece? Quem é que vai aparecer aqui na saída? Bom, na saída desse inversor vai aparecer 0. E aqui nessa outra entrada da porta vai aparecer 1. Se eu comparar 1 com 0, a saída vai ser 0. Se eu fizer o contrário, se eu colocar 0, aqui, na saída do inversor vai aparecer 1 e aqui nessa outra entrada da porta vai aparecer 0. E a saída vai permanecer em 0. Então, de maneira geral, se a gente considerar a lógica de funcionamento desse circuito aqui, esse circuito, independente do valor que está sendo colocado na entrada, a saída vai ser sempre 0. Bom, a gente não pode fazer esse tipo de análise. Porque no mundo real, não é bem assim que a coisa funciona. No mundo real, tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. O atraso. Agora, levando em consideração o atraso, como é que esse circuito funciona? Bom, o sinal que a gente está querendo colocar na entrada é esse aqui, certo? Se a gente está querendo colocar esse sinal aqui na entrada, o que é esse sinal? Esse sinal é um sinal que varia de 0, 1, 0, 1, 0, 1. E ele passa um certo tempo no estado de 0, passa um certo tempo no estado 1, passa um certo tempo com o valor 0, passa um certo tempo com o valor 1 e assim por diante. Vamos entender como é que isso aqui vai ser aplicado nesse circuito. Se você colocar essa curva, né, essa curva aqui, esse sinal, na entrada do circuito, o que a gente vai observar é que no momento que você colocar esse sinal aqui, nessa porta, a gente vai ter o mesmo sinal. Vamos chamar esse sinal aqui de B. Na hora que eu coloco B aqui nessa porta, vai aparecer B. E aqui, nessa outra entrada, nessa porta aqui, o que é que vai aparecer? Bom, a gente sabe que esse inversor vai inverter qualquer valor que entrar aqui na entrada dele. Então, o que vai aparecer aqui nesse inversor vai ser B barrado. Só que com uma característica muito interessante, que é esse B barrado ele vai aparecer com um atraso. Por quê? Porque o tempo de propagação do sinal B aqui nesse inversor, né, é um tempo de propagação mais lento do que quando a gente considera que B se propagou em um simples fio. Devido à eletrônica que tem aqui dentro dessa porta lógica, é normal acontecer o atraso. Então, como é que a gente vai ver aqui o sinal B e o sinal B barra na entrada dessa porta AND? Bom, vamos considerar aqui que eu tenho o nosso sinal B. O nosso sinal B é uma coisinha assim. E o nosso sinal B barra nada mais é do que uma versão invertida disso aqui e atrasada. Se é uma versão invertida disso aqui e atrasada, a gente tem uma coisinha assim. Ó.
pequeno delay. O que quer dizer com um pequeno delay? Quer dizer que essa borda aqui não se encontra com essa borda aqui. Essa borda aqui não se encontra com essa. Nem essa se encontra com essa. Nem essa aqui se encontra com essa. Nem essa se encontra com essa. Nem essa se encontra com essa. E assim por diante. Bom, beleza, mas e o resultado disso aqui? O que é que vai aparecer aqui em S? O que é que seria o sinal S? Bom, agora, se a gente fizer a comparação utilizando uma porta AND, o que é que vai acontecer? Bom, até essa borda aqui, até essa borda, o que a gente tem é 0 e 1. 0 aqui e 1. Se eu comparar 0 e 1, o meu sinal vai ser 0. A partir desse momento aqui, desse instante de tempo aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer é, por um breve momento, que momento vai ser esse? Efetivamente o atraso que tinha. Eu vou ter 1 e 1 na entrada da porta. 1 e 1 na entrada da porta. Então aqui na minha saída eu vou ter 1. Só que esse instante de tempo é muito curto. É exatamente o tempo do atraso dessa porta aqui, que é a diferença de tempo entre B e B barra. Uma vez que passou esse tempo, eu agora tenho 1 em um lado e tenho 0 no outro. Se eu tenho 1 e 0, a minha saída voltou para 0. E isso vai permanecer até a próxima vez que acontecer essa situação. Se você observar aqui, está 1 e 0, aí depois ficou aqui, ó, 0 e 1. E aí, bem aqui nesse momento aqui, acontece novamente. A gente vai para 1 por um breve instante de tempo e vai para 1 na outra porta também, na outra entrada da porta também. Então tem 1 e 1, 1 aqui e 1 aqui. E aí o negócio se repete até chegar nessa próxima borda. Opa. E aí nessa próxima borda novamente 1 e 1 e assim por diante, né? Isso vai acontecer enquanto a gente estiver colocando um sinal com esse padrão na entrada. A mesma coisa pode ser analisada para esse tipo de porta, com a diferença, para esse tipo de circuito, com a diferença que agora eu tenho uma porta do tipo OR. O que é que vai acontecer nesse caso em particular? Nesse caso em particular, ao invés de a gente ter uma resposta, né, uma bordinha sempre no lado positivo, sempre que eu tenho uma borda positiva aqui, o que vai acontecer nesse caso aqui é que a gente vai ter uma borda negativa. Então, sempre aqui na descida é que a gente vai ter um encontro. A gente vai ter os dois com o mesmo nível lógico que vai produzir uma saída 1. Então, sempre, nesse caso aqui, eu preciso ter 1 e 1 na entrada. Nesse caso aqui, eu preciso ter 0 e 0 na entrada. Então, sempre que eu tiver 0 e 0 na entrada, eu vou produzir um pulsozinho desse. É isso aí que acontece. Tá vendo? Então, enquanto naquele caso lá era aqui, né, sempre na bordinha positiva, sempre nessa bordinha de subida do sinal. Aqui no meu sinal, né, a gente chama isso aqui de borda de subida e isso aqui borda de descida, né? Então, sempre na borda de subida desse sinal aqui, eu tenho um pulso sendo gerado aqui na saída. Nesse caso aqui é o contrário, sempre na borda de descida desse sinal, eu vou ter um pulso sendo gerado aqui na saída. Pronto, então esses dois circuitos, eles são circuitos simples, que precisam de apenas duas portas lógicas para gerar o que a gente chama de sinal pulsado, né? Esse sinal aqui é um sinal pulsado. Ele é um sinal que demora um curto espaço de tempo. Que tempo é esse? Que delta-t é esse? É exatamente o atraso que a gente tem nessa porta lógica. Ele só funciona porque no mundo real isso acontece.
Bom, e onde é que a gente poderia utilizar isso? Bom, a gente já tinha visto lá na aula passada que esse pontinho aqui, né? Aqui, isso aqui a gente estava chamando de entrada controlada de um LET SR do tipo gated, né? Tipo controlado, né? Gated. Então, isso aqui era a nossa entrada de controle, era o nosso sinal de controle, né? Como é que a gente gera esse sinal de controle? Bom, esse sinal de controle pode ser gerado agora por esse circuito. Um circuito que a gente chama, que tem uma entrada que a gente chama de CLK, ou clock. Quem é que gera esse sinal aqui de clock? Bom, a gente já viu que tem uns circuitos que podem fazer isso. Aquele temporizador 555 é uma opção. Ele gera um sinal quadrado e que, ao passar por esse circuito aqui, por essa estrutura, vai se transformar num sinal pulsado. Um sinal que, ao invés de demorar esse tempo aqui todinho, ele vai demorar só esse tempinho aqui, ó. Coisinha bem pequenininha, né? Um ΔTzinho bem pequenininho. E esse ΔT vai ser definido exatamente pelo atraso de propagação do sinal em uma porta lógica. Aí, ó, dependendo do tipo de circuito que você queira utilizar, o seu circuito ele pode funcionar baseado em borda de subida ou em borda de descida. Depende muito do tipo de circuito que você esteja trabalhando. Para certas aplicações, é mais interessante trabalhar com uma borda de subida. Em outras aplicações, é mais interessante trabalhar com uma borda de descida. Qual é a grande diferença de um latch para um flip-flop? Bom, a grande diferença está dita aqui. Essa estrutura completa é uma estrutura que funciona como um flip-flop. Aí você diz, peraí, mas isso aqui é um latch, não é? A gente não aprendeu que isso aqui é a estrutura de um latch. Quando eu coloco isso aqui, ele não vira um latch controlado. Qual é a diferença do latch controlado para um flip-flop? Bom, a grande diferença é simplesmente esse circuito, o circuito de acionamento. Se o circuito de acionamento garante que o dispositivo funcione por borda, o que isso quer dizer? Funcione por um curto período de tempo, né? Ou seja, as entradas R e as entradas S, elas só são lidas, aproveitadas nesse espaçozinho de tempo aqui, esse espaço curtinho. Se a gente tem um circuito que funciona desse jeito, esse circuito ele não é mais um latch, ele passa a ser um flip-flop. O latch ele é acionado por nível. O flip-flop é acionado por borda. Então, o latch ele pode mudar várias vezes durante todo esse tempo. No caso do flip-flop, ele só muda durante a borda. Dentro de um sistema computacional, a grande maioria dos circuitos são circuitos baseados em flip-flop, porque o objetivo da gente é sempre garantir o máximo de desempenho e robustez, né? Quando a gente está trabalhando com latch, a gente fica preso no sentido de que o funcionamento ele vai acontecer durante todo um nível. E aí, dependendo de ruído, dependendo do que acontecer no nosso sistema, pode ser que a integridade da resposta seja comprometida. Um outro exemplo de funcionamento de um flip-flop é quando a gente concatena, né, ou coloca em série dois latches. Se a gente colocar em série dois latches nessa estrutura que a gente chama de estrutura mestre-escravo, se a gente fizer uma coisa desse tipo, e entre os gates, né, de cada um desses latches, se a gente colocar
um inversor naquela mesma estrutura onde a gente tinha uma porta lógica com um inversor na entrada, né? Quando a gente colocar o sinal de relógio aqui, o que é que vai acontecer? O sinal de relógio vai ser aplicado aqui a esse primeiro LED, que vai ser o LED mestre, e ele vai chegar com um pequeno atraso a o LED 2, que é o nosso LED escravo. Os valores que foram colocados aqui vão produzir uma saída, e essa saída é que vai ser aplicada a essa entrada aqui desse segundo LED. Só que essa saída vai ser aplicada às entradas desse segundo LED num instante de tempo muito rápido. Por quê? Porque a gente tem uma diferença entre o sinal que foi aplicado aqui nesse gate e o sinal que foi aplicado aqui nesse gate, que é definida pelo atraso desse inversor. Então, só por causa do atraso desse inversor, o sinal de relógio que está sendo aplicado aqui não é o mesmo que está sendo aplicado aqui. Na verdade, ele tem um pequeno atraso de um em relação ao outro. Só por causa disso, nós temos um funcionamento dessa estrutura como um todo que é semelhante àquela outra estrutura que a gente já viu, que é o nosso sinal, tem o inversor, uma porta lógica e uma estrutura desse tipo. Uma coisinha assim. Então, nossa boa e velha porta end aqui, um sinal A e a minha saída. Isso vai permitir com que a gente tenha um sinal que é um sinal pulsado, né? Um sinal cujo tempo é muito curto, o tempo do pulso. Bom, os dispositivos que são acionados por borda, eles podem ser acionados tanto por borda de subida como por borda de descida. Esse tempo de borda de subida e de borda de descida, ele é bem interessante, porque ele varia de acordo com o tipo de componente que está sendo utilizado. Lembra quando a gente viu na aula passada que eu estava falando de um componente que a gente usou, né, que tem portas do tipo OU. Aquele componente era o 74LS32. Esse mesmo componente possui um concorrente, o 74HC32. Em sua essência, esses dois componentes têm a mesma característica lógica. Ambos são portas do tipo OU. Qual é a diferença de um para o outro? Bom, esse componente é conhecido por ser um componente da família rápida. O que é que garante ele ser um componente da família rápida? O que garante é uma característica bem simples. O tempo de subida desse componente, esse RT, o rise time, né, o tempo de subida desse componente do HC, é menor do que o tempo de subida do LS. Então esse períodozinho aqui, esse tempinho aqui, é um tempinho mais curtinho. Então esse dispositivo é um dispositivo mais rápido do que esse. É a única coisa que muda de um dispositivo em relação ao outro. A depender do tipo de dispositivo, a sua representação muda. Se o dispositivo funciona com borda de subida, ele não tem uma bolinha aqui no sinal ou na entrada que a gente chama de entrada de clock. Se o dispositivo funciona por borda de descida, a gente coloca essa bolinha aqui. Isso quer dizer que ele funciona com borda de descida. Isso aqui quer dizer que ele funciona com borda de subida. Então, toda vez que eu tiver uma borda de descida no sinal de clock desse dispositivo, esse dispositivo executa uma dada operação. Toda vez que eu tiver uma borda de subida na entrada desse dispositivo aqui, desse componente, ele vai executar uma dada operação.
Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vai ver. Vamos imaginar, né? Vamos relembrar o nosso LET RS. Se a gente pegasse um LET RS, o que é que ia acontecer? A gente primeiro ia simplesmente ignorar, né? Não tem clock no LET. O LET ele só depende das suas entradas, né? Então, na hora que você coloca uma entrada, se o LET for um LET RS baseado em portas do tipo NAND, na hora que você coloca uma entrada 0 em S, ele vai ser setado, né? E assim por diante. Na hora que você coloca uma entrada 0 em R, ele vai ser setado. Se você mantiver o S em nível alto e vice-versa. E como é que funciona um flip-flop RS? Bom, logicamente ele vai funcionar do mesmo jeito de um LET. Só vai ter uma diferença. O momento no qual ele vai funcionar. E só vai funcionar agora na borda. Ou seja, ele vai considerar as entradas R e as entradas S apenas no momento em que a gente tiver uma borda desse sinal aqui. E que borda vai ser essa para esse sinal, para esse dispositivo em particular? Uma borda de subida, já que a gente não está vendo a bolinha aqui. Então, ó, a gente já tinha visto, se colocou 0 e 0 nas entradas do nosso LET RS, aqui o que a saída não muda. Se colocou 1 e 0, a saída muda. Isso aqui é o LET RS baseado em portas NOR. Se a gente colocou 1 e 0, a saída vai para 1. Se a gente colocou 0 e 1, a saída vai para 0. Se colocou 1 e 1, a gente tem um estado, que é o estado que a gente chama de estado inválido, né? Esse estado aqui é o nosso inválido. E aí a gente tinha um funcionamento dele, beleza. Só que agora esse LET não é mais um LET, ele agora é um flip-flop. O que isso quer dizer? Ele é um dispositivo que funciona por borda. Quando é que a gente vai efetivamente ver essas mudanças aqui? Só quando tiver uma borda de subida. Independente do que a gente tiver nas entradas, a saída só vai mudar na hora que a gente tiver uma borda de subida. Então, beleza, tá aqui nosso sinal, né? Esse dispositivo ele funciona só com borda de subida. Então, aqui, ó, nessa primeira parte aqui do nosso tempo, ó, vamos imaginar que o nosso sinal de clock. Nosso sinal de clock está aqui. Então, ó, eu tenho uma borda de subida aqui. Você só precisa olhar para a borda de subida. Tem uma borda de subida. Qual é o valor de R e qual é o valor de S? Bom, S aqui é 0, R aqui é 0. Se eu tenho 0 e 0 na entrada, nesse momento aqui, a minha saída vai acontecer o que com ela? Ela não muda. Se ela estava em 0, aqui ela permanece em 0. Pronto. É só ir para a próxima borda de subida. Professor, mas aqui nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui o S não subiu, ele não subiu aqui. Se fosse no LED normal, na hora que S subiu, na hora que S foi para 1, a saída não devia ter ido para 1? Pois é, isso não é um LED, isso aqui é um flip-flop. Então, mesmo o S tendo subido aqui nesse instante de tempo, o S subiu aqui, ó, nesse instante de tempo. Isso aqui vai ser simplesmente ignorado. O que é que vai ser avaliado nessa borda, a próxima borda de subida? Na hora que teve essa próxima borda de subida, o que é que a gente vai verificar? A gente vai ver quais são os valores que tem em R e que tem em S. Ó, em S agora tem 1 em S e em R tem 0. Se tem 1 em 0, a saída vai para 1. Então agora, ó, saída foi para 1. Próxima borda de subida. Aqui, ó. Antes da borda de subida, S desceu e R subiu. Para a gente não importa nada disso. O que importa é o valor que está na borda de subida. Na borda de subida do sinal de clock, R está em 1, S está em 0. Aqui, ó, 0 e 1. O que é que acontece? Se a gente for aqui para a tabela, S 0, R 1. A saída vai para 0. Então aqui, ó, nesse momento dá para a gente ver, ó, que a saída veio para 0. E aí, próxima borda de subida. Na próxima borda de subida, S está em 1, R está em 0. O que é que vai acontecer na saída? A saída vai para 1 de novo. E assim por diante. Próxima borda de subida, S está em 1, R está em 0. Se S está em 1 e R está em 0, S1, R0, a saída vai para 1. Ela já estava em 1, ela simplesmente continuou em 1. Professor, e a saída, ela muda de uma borda para outra? Não. O que vai acontecer é, na hora
hora que teve uma borda e a saída mudou, ela permanece nesse valor aqui até a próxima borda. Aí é feita uma avaliação do que tem na entrada. Se o que tem na entrada vai mudar o valor da saída, a saída muda e ela permanece com esse valor até a próxima borda. E assim por diante. Por isso que o sinal da saída é esse aqui. Então tá aí, gente. O funcionamento de um flip-flop é simples. É o funcionamento de um LED combinado com esse bônus, que é um bônus de só funcionar em um dado momento. Que momento é esse? A hora de uma borda. Nesse caso aqui, borda de subida. E se fosse a borda de descida? A gente ia analisar apenas quando tivesse as bordas de descida. Bom, mas ainda tem uma coisa que está nos incomodando, né? Que coisa é essa? Ó, se a gente pegar aquele nosso bom e velho flip-flop ou LET, né? Se a gente pegar aquele nosso bom e velho LET RS baseado em portas NAND, isso vai acontecer também para o LET RS baseado em portas NOR, né? Nesse caso aqui é o de portas NAND. A gente ainda está com essa coisa na garganta, né, engasgando a gente, que é essa nossa entrada inválida. Vocês viram lá no vídeo, né, que no mundo real, quando a gente coloca 0 e 0 nas entradas de um LED baseado em portas NAND, as duas luzes, né, os dois LEDs ligam. Isso aí está errado, dado que a gente tem uma saída normal e uma saída complementar. Deveria ser um ligado e o outro desligado, sempre. Aí você diz, pô, e agora? Como é que a gente resolve essa bronca? E qual é o problema de deixar os dois ligados? Bom, o problema de deixar os dois ligados é que o circuito ele não foi construído para funcionar desse jeito. Se ele não foi construído para funcionar desse jeito, isso pode fazer com que a gente veja a alma do CI indo embora, né? A gente ligue e o CI simplesmente torre. Então a gente tem que tomar cuidado para isso aí, né? Bom, como é que a gente faz para resolver isso daí, né? E se a gente pudesse construir um flip-flop, já que o LED não tem jeito, o LED está construído, é daquele jeito. Mas e se a gente pudesse construir um flip-flop que a gente não tivesse as nossas combinações proibidas? Como é que seria? Como é que a gente faria isso? Bom, vamos explorar aqui alguns circuitos. A gente já sabe que o nosso flip-flop ele é conhecido como flip-flop por causa disso aqui, né? Porque ele recebe um sinal de clock e esse sinal de clock é um sinal baseado em borda, né? Então a gente tem um sinal aqui bem pulsadinho e ele só vai fazer as entradas serem contabilizadas ou serem avaliadas na hora que a gente tiver uma bordinha bem fininha, né? Aí é só nesse momento que ele vai considerar o que tem aqui em R e o que tem aqui em S. Pronto. Fazer isso aqui já reduz muito, né, o problema associado àquelas trepidações, aqueles ruídos que podem aparecer no nosso sinal. Beleza. Mas e se eu quisesse mudar o meu flip-flop a qualquer momento? Porque perceba que agora a gente criou quando a gente diz que o nosso flip-flop é chamado de flip-flop porque ele só funciona nesse momento aqui, né? A gente travou o nosso flip-flop. Então, tipo, se eu tenho um sinal, que é uma coisa assim, um sinal de clock, que é uma coisa desse jeito, e eu aplico isso aqui a um LED, ele vai poder mudar durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. Então ele tem uma certa liberdade de funcionamento, né? Durante todo esse tempo eu posso mudar o estado de R e de S e, consequentemente, mudar os valores da saída. Eu entendo que essa liberdade tem um custo, que é, se tiver um ruído, se tiver alguma coisa, isso pode atuar durante esse tempo aqui, em algum momento desse tempo, e eu posso ter uma saída comprometida. Bom, quando a gente escolheu transformar o LED em um flip-flop, a gente disse, ó, você agora não vai mais utilizar esse tempo todo.
você agora só vai utilizar esse tempo aqui, que é o tempo de subida, ou esse tempo aqui, que é o tempo de descida. Pronto, ele só vai mudar durante essas bordinhas, que a gente sabe que tem um tempo. A gente já viu lá no osciloscópio. E você diz, pô, legal, interessante. Mas isso me deixou preso, porque esse tempo aqui é muito curto. E se eu quisesse, tipo, mudar o valor que tem, lembra? Isso aqui, ó, isso aqui agora é um bloco, é um dispositivo. A gente está colocando a porta lógica aqui, mas na prática isso aqui é um dispositivo, né? Isso aqui é um bloquinho. Eita, meu Deus do céu, como eu estou desenhando. Bom, isso aqui é um bloquinho, né? A gente considera isso aqui como sendo um dispositivo agora fechado, é uma caixinha preta para a gente, né? Essa caixinha aqui é o nosso flip-flop, quer dizer, é o nosso LED. Isso aqui é a estrutura do LED. Esse meu LED, se eu estiver analisando ele sozinho, esse LED é um dispositivo que não tem o que a gente chama de sincronismo, não tem nada de sincronismo, né? A qualquer momento em que eu mudar as entradas dele, a gente vai ter uma saída alterada. Concordam? Se eu vier bem aqui e botar 0 e 1, ou 1 e 0, ou 1 e 1, se eu fizer essas alterações aqui, a gente vai ter uma alteração aparecendo aqui nessa saída. Concorda? Pois é, vai acontecer isso aí. Ele vai mudar na hora que eu colocar os valores aqui. Para que serve esse circuito? Para garantir que esses valores aqui, eles só vão aparecer aqui na hora que eu tiver uma borda de clock. Mas aí eu lhe pergunto novamente, se eu não quiser esperar só para mudar na hora que eu tiver uma borda de clock? Bom, para fazer isso, a gente pode utilizar outras duas entradas, o que nós chamamos de preset e o que nós chamamos de clear. O preset e o clear têm um único propósito. Essas entradas são o que nós chamamos de entrada assíncrona. Essa entrada aqui são as entradas síncronas. Essa e essa, né? Essas duas aqui, né? Elas são as entradas síncronas. Essa e essa são as entradas assíncronas. Por quê? Porque elas não dependem de sinal de clock, enquanto que essas dependem. Ela depende desse sinal aqui para ser aplicada ao resto do circuito. Se não tiver borda, essas entradas nunca vão ser utilizadas. Para que essas entradas aqui, os valores que tiverem aqui nessas entradas, eles sejam aplicados ao LED, é preciso ter borda, não tem ponto correio. Borda. Enquanto não tiver borda, a gente não tem entrada RS sendo aplicada ao LED. Tudo depende da borda. Então isso nos deixa meio que amarrados. Com essas entradas aqui não. Essas entradas que são as entradas assíncronas, elas não dependem de borda. Elas dependem única e exclusivamente do valor da mudança. E que valor é esse? Que mudança é essa? Bom, perceba que agora, ao invés de ter uma NAND de 2 entradas, a gente tem uma NAND de 3 entradas. Essa NAND de 3 entradas nos permite inserir diretamente dentro do LED um certo valor. E aí é interessante, porque elas funcionam de maneira barrada. Então eu coloco 0 para acionar uma delas. Qual é o problema? Elas nunca podem ser acionadas ao mesmo tempo. Perceba, essa estrutura que a gente está fazendo aqui é uma estrutura que a gente fez para garantir o que a gente chama de sincronismo. Essa estrutura aqui continua sendo o nosso bom e velho LED RS.
E essas duas entradas novas aqui, o preset e o clear, vão ser duas entradas que vão permitir com que a gente possa colocar diretamente nesse dispositivo, né, nesse LED, valores. Se eu colocar 0 aqui, eu vou fazer com que essa saída vá para 1. Se eu colocar 0 aqui, eu vou fazer com que essa saída vá para 0. Pronto. Essas duas entradas servem única e exclusivamente para isso. Professor, eu vou sempre utilizar essas duas entradas? Não. Normalmente você vai trabalhar com essas entradas, porque o que você quer é garantir que o seu sinal ele seja o mais íntegro possível. Ele não tenha problema com ruído, não tenha problema com uma porrada de coisa. Então, para que isso aconteça, você vai estar sempre funcionando com relógio, estrutura baseada em relógio. Mas se você quiser armazenar um dado valor no LED antes de começar a brincadeira, você pode armazenar utilizando o preset clear. Dê um exemplo, professor. Cronômetro. Se você pegar um cronômetro, sempre que você começa, você não quer começar com ele em 0? Então, o que é que você faz? Você coloca 0 no clear de todos os flip-flops lá da sua memória. E aí, fica armazenado 0 em todos eles. E aí você dispara o relógio. E aí o conteúdo dos seus flip-flops vai ser atualizado de acordo com o funcionamento do seu relógio. Bom, mas e esse outro circuito? Como é que funciona esse outro circuito? Lembra, esse circuito aqui, a gente ainda não corrigiu o que a gente chama de estado inválido. Ele ainda funciona com aquele maldito estado inválido. E esse? Bom, lembra, percebam que aqui a gente já deu uma reduzida na coisa, né? A gente pegou aquele circuito lá que era inversor, porta-end e reduziu. Botou aqui uma caixa preta, que a gente está chamando de detector de borda. Então eu boto o sinal de clock aqui, esse sinal de clock detecta a borda e só passa a bordinha para cá. Essa bordinha vai fazer com que essas duas portas NAND aqui, elas sejam trabalhadas, sejam operadas, e aí, assim por diante, a gente vai trabalhar diretamente com o nosso LED. Aí você diz, pô, professor, isso não era LED NAND, por que é que está aqui uma OU com entradas invertidas? Bom, só relembrando, né, alguns conceitos. Um deles é o bom e velho teorema de De Morgan, né? Um dos primeiros teoremas de De Morgan diz que se a gente tiver A ou B barrado, isso é a mesma coisa que A AND B barrado. Então isso é uma AND, né? Então é o que? A soma dos complementos é igual ao complemento do produto. Né? Complemento do produto. E esse mesmo postulado funciona dessa forma aqui também. Ó. Se você pegar A ou B barrado, os dois, isso aqui é a mesma coisa que A barrado, AND, B barrado. O complemento da soma é igual ao complemento, ao produto dos complementos. Né? Isso aqui são os dois teoremas de De Morgan. Né? Então, por isso que aqui tem uma OU com entradas barradas. Uma OU com entradas barradas é a mesma coisa que uma NAND. A gente está aplicando esse teorema. Certo? E aí o que foi que os caras fizeram? Os caras foram muito inteligentes. Eles disseram, a gente tem um problema sério que é colocar, nesse caso aqui, né, se for numa porta NAND, o problema seria colocar 0 e 0 na entrada. Não é isso? 0 e 0. Se eu colocar 0, vou colocar nem aqui. Se eu colocar aqui assim, ó, 0 e aqui 0, eu tenho um problema sério, que é a gente vai estar num estado inválido, independente do valor que eu tinha na saída. Vamos imaginar que eu ligo o circuito. Se o circuito aqui estava com 1 e 0, na hora que eu coloco 0 e 0, vai dar uma boibônica aqui e esse bicho aqui vai ser um estado inválido. Então eu nunca posso colocar 0 e 0 aqui nessas entradas.
Aí você diz, pô, e agora? Lembrem, a partir dessa mudança aqui, a nossa entrada agora é J e K. Não é mais R e S, agora é J e K. O que é que acontece se eu colocar 0 e 0 aqui no meu JK? Bom, primeira coisa, vamos considerar que aqui está tendo as bordas que a gente precisa. Na hora que tiver a borda, esse 0 e esse 0 vão vir para cá, não é isso? Bom, se eu coloquei 0 aqui e coloquei 0 aqui, quem é que vai vir para cá nesse momento? Nesse momento vai vir outro 0, vai vir um 0 daqui. E aqui vai vir um 1, que é o que está vindo dessa saída. Está conectado aqui, vai vir dessa saída. E aqui está conectado o 0, vai vir dessa saída. Como é que funciona a nossa boa e velha porta NAND? Vamos botar aqui, né? Se eu tenho aqui, ó, A e B, e aqui a nossa saída, vamos voltar lá, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Quem é que vai ser minha saída? Bom, vai ser o inverso da porta AND. Então aqui, ó, 1, 1, 1, 1, e aqui 0, não é isso? Então pronto. Se eu coloco 0 e 0 aqui nas entradas, aí aqui eu estou comparando, ó, na minha porta NAND, 0 e 0. Se eu botei 0 e 0, essa minha saída aqui é 1. Lembrando, né? Vai sempre ter uma borda aqui. Essa borda vai simplesmente dizer na hora que essa operação aqui pode acontecer. Então essa borda aqui vai garantir com que esse meu 0 e 0 seja operado e eu tenho aqui nessa saída 1. E aí eu tenho aqui a outra situação, ó, 0 e 1 nessa entrada. 0 e 1 nessa entrada aqui, o que, é que vai acontecer? Quando eu tiver uma borda, eu vou ter nessa situação aqui, ó, 0 e 1, essa minha saída vai vir para 1. O que é que acontece quando eu coloco 1 e 1 num flip-flop JK, num flip-flop, num latch RS, baseado em portas NAND? Bom, só para relembrar aqui, né? RS, eu tenho aqui, ó, o meu Q, é a saída do meu flip-flop. Se eu coloco 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1, 1, o que é que acontece? Se eu coloco 0 e 0, eu tenho o meu inválido. Se eu coloco 0 e 1, o que é que vai acontecer? Ela vai para 0. Se eu coloco 1 e 0, ela vai para 1. Se eu coloco 1 e 1, a saída, né, não muda. Não muda. E aí, ó, se eu coloquei 1 e 1, o que tinha na saída permanece. Ó, mas eu não coloquei 0 e 0 na entrada? Isso aqui não era o meu inválido? Pronto, agora não é mais. Vamos fazer outro teste. Vou fazer o seguinte. Se eu colocar agora 1, riscar aqui, e 1, o que é que vai acontecer? Bom, se tiver 1 e 0 aqui do mesmo jeito, se tiver esse 1 e 0. Se tiver esse 1 e 0, na hora que eu colocar 1 e 1, isso aqui agora vai ser 1, isso aqui agora vai ser 0. Se eu colocar 1 e 1 nessa entrada, quanto é que vai ser minha saída? Aqui vai ser 0. Se eu colocar agora, se eu comparar agora 1 e 0 aqui, quanto é que vai ser a minha saída? 1 e 0. Bom, a minha saída vai continuar sendo 1, né? Se eu colocar 1 e 0. Então eu tenho aqui, ó, 0 e eu tenho aqui 1. Então se eu colocar aqui, ó, 1 e 1, o que é que vai acontecer com minha saída se eu colocar 0 e 1 aqui na entrada do LED? Bom, se eu colocar 0 e 1, a minha saída vai para 0. Logicamente esse aqui vai para Q barra, né? Vai ser 1. Então, o que é que acontece? Agora, se eu coloco 0 e 0, a minha saída não muda. E se eu coloco 1 e 1, a minha saída inverte. Pronto. Quando a gente trabalha, a gente pode fazer os testes aqui para colocar 1 e 0, 0 e 1, e aí vocês vão ver a combinação que vai acontecer. Mas o que é mais importante é testar aqui agora essas duas opções, 1 e 1 e 0 e 0, para vocês verem que a gente não vai ter mais o nosso chamado estado inválido. Esse estado que existia antes, com essa gambiarra aqui, na verdade foi uma gambiarra, né? Foi uma decisão muito inteligente de pegar uma saída e colocar na entrada de uma porta
em uma porta que vai para a entrada S, e quando pegar a saída barrada e a sua saída normal, colocar nas entradas, né, no circuito de controle do seu RS, essa estrutura aqui permite com que a gente pegue isso aqui e elimine, tire. Então, com essa solução, a gente consegue eliminar o que nós chamamos de entradas inválidas. A partir dessa estrutura, você consegue implementar ou colocar na entrada do seu flip-flop qualquer combinação de valores. Pronto. Esse tipo de estrutura, essa solução, permitiu o que nós chamamos de criação do flip-flop do tipo JK. Então esse flip-flop aqui é um flip-flop, é o primeiro flip-flop construído sem o que nós chamamos de entrada inválida. Essa entrada inválida agora não existe mais. Agora a gente pode colocar qualquer valor aqui na entrada do JK e ele vai funcionar sem problemas. Bom, tá aí um exemplo. Ó, agora coloquei 0 e 0, ele não muda. Coloquei 1 e 1, o que vai acontecer? A minha saída comuta, ou seja, ela inverte. Vamos agora para o diagrama de tempo e vamos comparar novamente o processo de funcionamento. Então vamos imaginar que em J eu tenho um sinal desse tipo, em K eu tenho um sinal desse tipo. Como é que vai ser a minha saída? Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? A minha saída, ela só vai ser atualizada em que momentos? Nas bordas. E nesse caso aqui, é uma borda de subida. Por quê? Porque a gente não tem aquela bolinha aqui na entrada. Então, é uma borda do tipo subida. Então, beleza. Olha lá, ó. O meu J era 0 até esse momento. O meu J era 0 até esse momento. O meu K era 0 até esse momento. Quando o K mudou aqui, a saída vai mudar? Não, ela só vai mudar na hora que eu tiver uma borda. Então, o que é que eu preciso fazer? Verificar a borda. Na hora que eu chegou uma borda, o que é que eu faço? Veja aqui qual é o valor que tem em K. Em K tem 1. E em J tem 0. Se a gente olhar na nossa tabela, K1 e J0 faz com que a saída vá para 0. Então, se a saída estava em 1, ela vai para 0. Ela foi resetada, né? Ou ela sofreu um reset. E aí, pula direto para a próxima borda. Não queira nem saber o que está acontecendo aqui. Direto para a próxima borda. Na próxima borda, quem é K e quem é J? K é 1, J também é 1. Se K é 1, J é 1, K1, J1, o que é que vai acontecer com a minha saída? Ela vai comutar, ou seja, ela vai ser invertida. Então você vem aqui e vê qual é o valor que estava na saída. Ah, estava 0 na saída, então ela vai para 1. Depois dessa borda, ela vai para 1. Aqui, ó, estava em 1, ela foi. Estava em 1, ela foi para 0. Vamos lá, pulou direto para a próxima borda. Ó, daqui pulou para cá. Daqui, vamos pular para cá. Não quero nem saber o que está acontecendo aqui nesse meio de campo. Vamos direto para cá. Aqui, ó, K é 0 e J também é 0. Se eu coloco 0 e 0, o que vai acontecer com a minha saída? Ela não muda. Então, se ela estava em 1, ela permanece em 1. Certo? Vamos lá. Tá aqui, ó. Pulou para cá. Quando chegou aqui nessa próxima borda, K é 0. J é 1. K0, J1, a minha saída vai para 1. Percebam, ela vai para 1. Independente do que tinha lá dentro, ela vai para 1. Nesse caso, ela já está em 1. Se ela já está em 1 aqui, a gente não vai alterar nada, ela vai permanecer em 1. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu o que nós chamamos de set, né? Ela foi setada. Massa, pula para a próxima borda. Na próxima borda, o que é que a gente tem? J igual a 1, K igual a 1. Se J é igual a 1 e K é igual a 1, o que é que vai acontecer com a minha saída? 1 e 1, a gente tem uma comutação da nossa saída. Então, se a saída estava em 1, após a borda, a saída vai para 0. E aí, próxima borda. Na próxima borda, o que é que acontece? K está em 1, J está em 1. Se eu botei 1 e 1 de novo na entrada, o que é que vai acontecer? A saída vai ser comutada novamente. Se ela estava em 0,
Se ela estava em 0, ela vai para 1. E assim por diante. Pronto. Esse é o diagrama de tempo do funcionamento do circuito flip-flop do tipo JK. Certo? Bom, perceba que não tem muito segredo. A única assim, não vou dizer que é pulo do gato, não. A única coisa que você precisa considerar, precisa lembrar no caso de um flip-flop, você só precisa checar as bordas. No caso do LED, não. A gente ia ter que ficar observando durante todo esse tempo aqui. Se fosse um LED de nível alto, a gente tem que ficar observando todo esse tempo aqui. Tudo que acontecesse durante esse tempo aqui, a gente ia ter que considerar no nosso funcionamento. Agora tem uma coisa interessante. Se vocês observarem, esse flip-flop JK, ele só está com as entradas J e K. E a gente viu que existia um flip-flop que era um flip-flop RS e ele tinha o preset e o clear, né? Então, um negócio legal. Será que não rolava ter o preset e o clear aqui? Porque se tivesse o preset e o clear aqui, a gente ia poder, né, a qualquer momento, colocar um dado valor na nossa saída. Pois é, na prática, no mundo real, esses dispositivos aqui, os flip-flops JK, eles já vêm com preset clear. Então você tem a possibilidade de trabalhar com preset clear usando esse tipo de flip-flops. Bom, tá aí, ó. Mas e aí, como é que funciona ele com o preset e o clear, né? Outra coisa, esse daqui é interessante porque ele não é de borda de subida. Olha lá, ó, ele tem uma bolinha na entrada. Então, se ele tem uma bolinha na entrada, ele funciona com borda de descida. E aí, ó, a grande sacada que vocês precisam sempre ter em mente. A partir do momento em que isso aqui e isso aqui é adicionado ao circuito, o que vai acontecer? Essas entradas, elas são entradas assíncronas. Elas vão modificar o valor da saída a qualquer momento que você modificar os valores que tem aqui nessas entradas. Essas entradas são entradas síncronas. Elas só vão modificar o valor da saída na hora que eu tiver uma borda de clock. Nesse caso aqui, uma borda negativa. Essas daqui mudam a qualquer momento. Essa daqui só muda com o clock, certo? Então a tabela é uma tabela dessa forma. Se você observar, se você deixar preset clear em 1, perceba, ele é nível baixo ativo. Então ele só vai ser acionado com 0. Se você deixar preset e clear em 1, o que é que vai acontecer? Ele vai funcionar normalmente como o flip-flop que a gente viu no slide anterior. Você tem lá suas entradas, J e K. Sempre que tiver uma borda de descida, as entradas vão ser consideradas para produzir uma saída. Então, se você colocar 0, 0, borda de descida, a saída não muda. Se você colocar 0 e 1, borda de descida, é set síncrono. Se você bota 1 e 0, borda de descida, set síncrono. Se você bota 1 e 1, borda de descida, você vai ter o que a gente chama de comutação. Massa. E se você mudar os valores de preset clear? Bom, se você mudar algum valor de preset clear, independente do que está acontecendo com clock, sem clock, se você mantiver os valores de preset clear alterados, a saída vai ser grampeada. Lembre, preset clear está ligado direto no LED. O LED, por si só, ele não depende de relógio. Ele é um dispositivo que independe de relógio. A gente criou outros circuitos para fazer com que o preset clear dependessem de relógio. Então, ó, vamos ver aqui esse exemplo. Vamos imaginar que J e K são 1 durante todo esse tempo aqui. É 1. Eu peguei aqui, ó, J e K e liguei diretamente em 5 volts. Então, ele é 1 durante todo o tempo. Eu simplesmente curto-circuitei aqui J e K e coloquei em 5. Certo? Ó, outra coisa, cuidado.
Às vezes a gente escuta muito falar em curto-circuito, né? Curto-circuito é uma coisa tão, né, assim, hedionda. Você escuta curto-circuito, aí tá acontecendo um curto-circuito, fulano morreu com um curto-circuito que teve lá na casa dele, incendiou tudo, né? Bom, isso aí é coisa de alta tensão. Vocês vão ver, né, que curto-circuito é uma coisa também empregada em baixa tensão em eletrônica, mas não necessariamente tem esse estigma hediondo, né? Então eu disse aqui, ó, J e K são entradas que foram curto-circuitadas. O que é que quer dizer curto-circuito? Né? Quer dizer que foi unido aqui, essas duas entradas foram unidas e elas foram conectadas em 5 volts. Nesse caso aqui não vai acontecer nada de mal, né? E aí eu tenho o nosso clock. Esse clock ele vai funcionar com borda de descida. Então sempre que tiver uma borda de descida, a gente vai considerar esses valores da entrada para produzir uma saída. Beleza? Então, ó, vamos dar uma olhada. Isso aqui é o meu clock. Ó, no mundo real não existe setinha para indicar o que é borda de subida e o que é borda de descida. Isso aí vocês já vão entender que sempre que eu saio de 1 para 0, eu tenho uma borda de subida. Sempre que eu saio de 0 para 1, quer dizer, de 1 para 0, quando eu saio de 0 para 1 é borda de subida, quando eu saio de 1 para 0 é uma borda de descida. Então, o meu circuito vai levar em consideração sempre as bordas de descida. Esse circuito em particular, certo? Porque esse circuito é um circuito para borda de descida, já que a gente tem aqui, ó, a nossa bolinha aqui na entrada, certo? Então, beleza. Tá lá. Se ele só funciona com borda de descida, né? Quando eu digo assim, só funciona é considerando J e K. Perceba que agora esse circuito ele não tem só J e K, ele tem JK, preset e clear, né? Tanto um como o outro. Então tá lá. Como é que vai ser a saída desse flip-flop? Borda de descida, é só essas bordas que eu vou considerar agora. Não necessariamente. Se ele não tivesse preset e clear, bastava olhar as bordas de descida. Por quê? Porque eu estou trabalhando única e exclusivamente com as entradas síncronas. Se eu falo de preset e clear, eu estou trabalhando com as entradas assíncronas, né? Então, a gente tem que levar em consideração o tipo de entrada que está sendo considerado. Então, se eu tenho uma borda de descida aqui e o meu preset e o meu clear não foram acionados, o que é que eu vou checar? Ó, se a minha entrada é 1 na borda de descida, se eu tenho 1 e 1, o que é que vai acontecer na minha saída? Ó, preset e clear não foram acionados, preset e clear estavam em 1 nesse momento aqui, ó, preset 1, clear 1, minhas entradas em 1. Na hora que eu tive uma borda de descida, eu estou nessa condição, J1, K1, borda de descida. O que é que vai acontecer com a saída? Bom, a saída vai sofrer o que a gente chama de comutação síncrona. Então ela vai simplesmente inverter o que tinha na saída. Então, aqui tinha 1, ela saiu de 1 e foi para 0. Então tá lá, aqui era 1, ela foi para 0. Só que nesse momento aqui, ó, independente de ter um clock, nesse momento aqui, o que foi que aconteceu? Alguém foi lá e apertou no botãozinho que tinha conectado ao preset. Fez com que preset fosse para 0. Na hora que isso aconteceu, qual é a condição que a gente teve? A gente teve aqui, ó, 0 no preset e 1 no clear. 0 no preset e 1 no clear. Na hora que a gente colocou 0 no preset e 1 no clear, a saída vai automaticamente para 1. E aí, ó, 1. Nesse momento aqui, a saída foi para 1. E aí, o que foi que aconteceu? Ele durou esse tempinho aqui e nesse momento aqui, ele soltou o botão do preset. Chegou e soltou o botão do preset. O botão do preset voltou a ser 1. Quando o botão do preset voltou a ser 1, eu fiquei com 1 no preset, 1 no clear. O que é que vai acontecer com minha saída? A minha saída não muda. Por isso que ela ficou aqui, ó,
desde esse tempinho aqui, ela ficou desde esse pontinho aqui até o final, ela ficou em 1. Até quando teve uma outra borda. Quando teve uma outra borda, as entradas aqui, ó, nesse instante de tempo, eram 1 e 1. O que é que acontece quando a minha entrada é 1 e 1? A saída vai ser invertida. Então, ó, 1 e 1 nas entradas, preset e clear estão em 1. Então, aqui nessa situação aqui, ó, preset e clear estão em 1. Tá tudinho aqui ó, nessa situação, ó. Preset e clear está em 1. Se preset e clear está em 1, não muda nada. Então, preset e clear estão em 1 e as minhas entradas estão em 1. Se elas estão em 1, na hora que eu tive a borda de descida, a saída saiu de 1 e foi para 0, porque teve uma comutação síncrona. Beleza, isso vai continuar até a próxima borda ou até que preset ou clear sejam alterados. Então, nessa próxima borda, o que foi que aconteceu? Minhas entradas continuam em 1, eu vou, porque as entradas estavam em 1, eu checo agora se preset e clear foram modificados, não foram, ninguém está mexendo no preset e clear. Nesse momento aqui, nesse momento em que as entradas são 1 e 1, o que é que vai acontecer com minha saída? Vai receber uma comutação síncrona, porque aqui durante essa borda as entradas eram 1 e 1. Então, se a saída estava em 0, a saída agora vai ser alterada para 1. Pronto, a saída foi alterada para 1. Essa saída iria permanecer em 1 até a próxima borda se o nosso clear não tivesse sido acionado. Nesse momento aqui, o nosso clear foi acionado. Que situação é essa daqui? Ó? Se você observar aqui, ó, nesse momento aqui, preset continua em 1 e clear, ó, preset está em 1 e clear foi para 0. Que situação é essa aqui? Preset em 1 e clear em 0. Preset em 1, clear em 0 é o que a gente chama de clear síncrono. A saída vai ser forçada aí para 0. Então, ela estava em 1 e ela foi para 0. E ela vai permanecer em 0 até que momento? Até a próxima borda, né? Não, nesse caso, olha o que está acontecendo. O cara ficou com o dedinho no botão do clear durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo, passou outra borda de descida. Percebam, as entradas assíncronas, elas têm prioridade na produção de uma saída. Por que é que elas têm prioridade na produção de uma saída? Simples, porque elas estão conectadas diretamente no latch. Se a gente voltar aqui, ó, vocês vão ver que preset e clear, aqui, ó, preset e clear estão conectados diretamente no latch. Então, voltando, se o clear ainda estava pressionado, ele ainda estava em 0, então a saída vai ficar em 0, porque eu estou fazendo um clear síncrono. E aí, ó, nesse momento, logo depois, ó, perceba que foi logo depois. Eita, que cruz, minha troncha. Logo depois da borda de descida, o menininho foi e soltou o botãozinho do clear. Quando ele soltou o botãozinho do clear, a borda já tinha passado, e aí o circuito tem que esperar a próxima borda ou a próxima iteração que alguém fizer com preset e clear. Como ninguém fez iteração com preset e clear durante esse tempo todinho, na hora que aconteceu a próxima borda, o que é que acontece? A gente vai checar quem são as entradas. As entradas aqui, ó, 1 e 1. Se é 1 e 1, preset e clear estão em 1, bonitinho. Então, botei aqui, ó, 1 e 1 nas entradas, borda de descida, a saída vai ser comutada. Então, ela vai sair aqui, nesse caso aqui, de 0 e foi para 1. Pronto. É isso que acontece. Percebam, no fim das contas, tudo se resume a você lembrar como é que funciona o circuito. A maior complexidade desse tipo de entendimento, desse tipo de problema, não é o diagrama de tempo. Não é quais são os valores que tem na entrada, quais são os valores que tem na saída, o que é que tem em preset e clear. No fim das contas, a grande bronca disso aqui é você lembrar isso. O funcionamento do circuito. O funcionamento baseado
em entrada síncrona, em entrada assíncrona. No fim das contas é isso aí. Bom, e o flip-flop tipo D? Como é que funciona um flip-flop tipo D? Olha lá que interessante. O flip-flop tipo D nada mais é do que um flip-flop JK, cuja entrada K é o complemento da entrada J. Qual é a grande sacada num flip-flop tipo D? É que agora esses dois estados aqui, ó, 0, 0 e 1, 1, eles nunca vão ser aplicados. Sempre vão ser aplicados 0, 1 ou 1, 0. O que isso quer dizer? Se a gente voltar lá na tabela, eu estou falando só aqui, ó, disso aqui. Se eu estou falando só disso aqui, o que é que acontece? Se eu boto 0, eu estou armazenando 0. Se eu boto 1, eu estou armazenando 1. Pronto, só isso. Se eu boto 0, aqui dentro fica guardado 0. Se eu boto 1, aqui dentro vai ser guardado 1. Já bota aqui, ó, 0, ou se bota 1. Pronto, esse é um flip-flop tipo D. Sabe o que é mais interessante do flip-flop tipo D? É que qualquer memória que a gente usa hoje em dia, né, baseada em flip-flops, utiliza esse tipo de estrutura. Então, quando a gente fala, como é que é essa memória, sei lá, memória RAM do meu computador? Bom, memória RAM do seu computador, a depender da tecnologia que ela utilize, é baseada em flip-flops tipo D. Quando a gente fala em registradores, o meu processador ele tem um conjunto de registradores. Como é que é feito esses registradores? É feito com flip-flop tipo D. Eita caramba, ele é tão simples assim, pois é, não tem segredo. Se você bota 0, aqui dentro fica guardado 0. Se você bota 1, aqui dentro fica guardado 1. Só isso, certo? E aí, se eu quiser alterar ele, bom, as versões comerciais hoje em dia, olha que bacana, já vão ter quem? Preset e clear. Pronto. E aí você tem, né, a versão completa da menor estrutura. Olha a importância. Menor estrutura de memória existente, né? O flip-flop tipo D. Essa é a menor estrutura de memória. Por quê? Porque ela guarda 1 bit. Em eletrônica digital, essa é a menor quantidade de informação que você consegue produzir. 1 bit. Então, flip-flop tipo D nada mais é do que um flip-flop JK, né? De maneira assim, trabalhado de forma especial. Então, com o uso de um simples inversor, ao invés agora da gente ter duas entradas, como era a entrada J e a entrada K, agora a gente só vai ter uma entrada, que é o nosso D, o nosso dado, né? E o clock, obviamente. Bom, e como é que esse bicho funciona na prática? Bom, vamos dar uma olhada. A gente dá uma olhada agora e entende um pouquinho melhor, né, desse funcionamento. Bom, gente, falamos sobre flip-flop tipo D, mas mão na massa que é bom, nada, né? Então, seguinte, vamos dar uma olhada no funcionamento desse flip-flop, né, que a gente já viu em sala de aula, usando esse circuito integrado, né? O 74HC374. O 74HC374 é um circuito integrado que possui, né, no seu interior 8 flip-flops tipo D. E aí a montagem que foi feita aqui é uma montagem bem simples, usando apenas um desses flip-flops, né, cujo objetivo é que a gente possa visualizar o funcionamento e mais do que isso, né, a gente poder observar essa característica de funcionamento baseado em borda ao invés de baseado em nível, né? Então o que a gente tem aqui nesse circuito, né? A gente tem dois botões. Esse botão aqui representa a entrada do nosso flip-flop e esse botão aqui representa o clock. Então cada vez que eu pressionar esse botão aqui, a gente vai ter uma borda, né? Tanto de subida como de descida, né? Quando eu pressiono e solto o botão, né? No caso desse circuito integrado aqui, ele funciona com borda de subida.
E aí a gente tem as interfaces, né? A gente tem um resistor aqui conectado a essa chave, né? Então a gente tem o VCC, está conectado a um lado da chave, ou seja, a corrente elétrica vai fluir por esse fio, pela chave e através desse resistor para o terra. E aí aqui, né, entre a chave e o resistor, a gente colocou um jumper que vai ser conectado ao terminal do clock, né, desse flip-flop. No caso da entrada, a gente também tem a mesma coisa, né? A gente tem um botão que está conectado ao VCC através desse jumper em um dos lados, né? Do outro lado está conectado ao terra através desse resistor. E aqui a gente tem a saída, né? A saída que está conectada diretamente à saída do flip-flop e através desse resistor ao terra. Então quando o flip-flop tiver com estado 1 na sua saída, ou seja, quando ele tiver com um bit 1 armazenado no seu interior, a gente vai ver, espera ver esse LED aqui acendendo, certo? E aí como é que funciona, né? Como é que é a mágica do funcionamento do flip-flop, né? A gente já viu que não é mágica, né? Mas aquele conceito, né, está associado à borda e associado a nível, né? O flip-flop é um dispositivo que funciona por borda, né? Então se eu pressionar aqui várias vezes a chave que representa a entrada do sistema, né, do flip-flop, a gente não tem nenhuma mudança no LED, apesar, né, de estarem sendo inseridos, né, pode-se dizer, vários bits 1 na entrada do flip-flop. Então podia ficar brincando aqui infinitamente e a gente não vai ver nenhuma mudança no status. Da mesma forma, se eu ficar pressionando o botão do clock, mantendo a chave em nível 0. Né? Como é que está o sistema atualmente? O sistema atualmente, se vocês observaram, o LED está apagado, isso quer dizer que dentro do flip-flop a gente tem um bit 0 armazenado, por isso que o LED não está acendendo. Né? Então se eu vier aqui e ficar gerando várias bordas, né, vocês vão ver que o LED permanece apagado. Por quê? Né, a pergunta que não quer calar. Bom, porque a gente continua mantendo 0, né, na entrada do flip-flop. Então se eu ficar gerando as bordas aqui, vocês vão observar que o LED continua apagado. Em que momento esse LED vai acender? Né? E aí é importante ter o entendimento, né, do funcionamento por borda ao invés de por nível. Né? O LED só vai acender se no momento em que eu aplicar uma borda no clock, né, no sinal de clock do flip-flop, né, a gente tiver na entrada do flip-flop um nível alto. Então se eu vier agora aqui, ó, eu estou mantendo a chavezinha da entrada pressionada, ou seja, eu estou colocando o bit 1, né, na entrada do flip-flop. Na hora que eu pressionar essa chave aqui, e aí percebam, né, pelo fato de ser uma borda de subida, é na hora que eu pressiono, ao invés de ser na hora que eu solto. Na hora que eu pressionar, a gente vai ver o LED mudando de status. Né? E aí, ó, quando eu solto o botão, o LED permanece ligado. E aí eu posso soltar o botão da entrada. E aí o que foi que aconteceu? Né? A gente armazenou o valor 1 dentro do flip-flop, né? O bit 1. O que isso quer dizer? Se eu continuar pressionando a entrada aqui, né, o valor vai continuar o mesmo, independente, né, de eu estar soltando a chave, ou seja, na entrada do flip-flop agora tem 0, né, o LED continua aceso. Quando é que o LED efetivamente vai mudar de estado? Né? Quando eu gerar uma borda nesse flip-flop, através do clock, né, e tiver na entrada do flip-flop o valor 0. Então, se eu vier aqui agora e pressionar o nosso clock, o LED desliga. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tinha, né, o LED aceso enquanto o valor 1 estava sendo aplicado à entrada do flip-flop, se eu mantiver o valor 1 aplicado à entrada do flip-flop, eu posso apertar várias vezes aqui no clock, né? E o valor 1 vai continuar armazenado lá. Por quê? Porque para cada borda que eu estou aplicando aqui na entrada do flip-flop, eu ainda estou com 1 sendo aplicado à sua entrada. Então, se eu soltar aqui o botão da entrada, né? Ou seja, se eu
voltar a aplicar 0 na entrada do flip-flop e apertar novamente, gerar novamente uma borda de subida na entrada do flip-flop, e aí percebam bem, né? Na hora que eu aperto o botão, esse LED vai mudar de status novamente. Então, ó, né? Então, aqui eu posso gerar várias bordas. Eu vou estar atualizando o valor do flip-flop com 0, né? Aqui, se eu manter pressionado e ficar gerando várias bordas, eu estou atualizando o valor do flip-flop com 1. E aí, uma vez armazenado um conteúdo dentro do flip-flop, independente do valor que eu coloque na entrada, se não tiver nenhuma borda, o valor permanece o que estava, né? Então, isso aqui representa bem, né, o funcionamento de um flip-flop, né, que é um funcionamento baseado em borda, né? É um dispositivo que depende de relógio. Beleza? Valeu, galera! Bom, só para complementar, tá aí, ó, diagrama de tempo. Então, mais um exemplo. Se a gente coloca aqui, ó, isso aqui é o nosso dado, é a curva que representa o nosso dado, e isso aqui é a curva que representa o nosso sinal de clock. É só relembrar, né? Nesse caso aqui, ele é um flip-flop tipo D que funciona com borda de subida, ou seja, a gente só vai olhar para as bordas de subida. Por que a gente só vai olhar para a borda de subida? Porque a gente não está vendo aqui, ó, preset e clear, P e C. Se a gente tivesse vendo preset e clear, a gente ia ter que tomar um pouquinho mais cuidado, né? Porque a gente ia ter que observar os valores de preset e clear. Como não tem nem preset nem clear, a gente só vai precisar olhar para o relógio, a borda de subida e o valor que tem no dado. Então tá lá, ó, vamos imaginar que a nossa saída era 1, e aí na hora que eu tive uma borda de subida, qual era o valor que tinha na entrada? 0. Pronto, se a saída era 1, ela foi para 0. Próxima borda de subida. Na próxima borda de subida, a saída agora, quer dizer, a entrada agora é 1. Se a entrada é 1, a saída vai mudar de 0 para 1. Próxima borda de subida. Na próxima borda de subida, a entrada agora é 0. Se a entrada agora é 0, a saída que estava em 1 vai para 0. Próxima borda de subida. Próxima borda de subida, a entrada agora é 1. Então a saída que estava em 0 vai para 1. Próxima borda de subida, a entrada 1. Se a entrada é 1, é só manter a saída em 1. Próxima borda de subida, a entrada agora era 0. Se a entrada agora era 0, a saída que estava em 1 foi para 0. Próxima borda de subida, 0 na entrada, permanece 0 na saída. E assim por diante. É a forma mais simples de memória. Além do flip-flop tipo D, existe uma outra modificação do flip-flop JK, que é o flip-flop tipo T. O flip-flop tipo T... sai daí. O flip-flop tipo T nada mais é do que um flip-flop JK com entradas curto-circuitadas. O que é que acontece, né? Qual é a característica desse daqui? Ao invés, né, diferente do tipo D, que a gente trabalhava só com 1001, agora a gente só trabalha com 00 e 11. O que isso quer dizer? Ou a gente mantém o valor que tem aqui dentro, ou a gente comuta o valor que tem aqui dentro. Esse flip-flop funciona apenas dessa forma. Aplicações. Um exemplo aí, ó. Como é que esse circuito aqui vai funcionar? Como é que essa estrutura aqui vai funcionar? Bom, novamente, a gente precisa levar em consideração algumas coisas. Uma delas é o tempo de atraso, né? Ou o atraso de propagação do sinal. Lembrem, aqui, ó, o clock vai chegar ao mesmo tempo, a borda de clock, porque não tem nenhuma porta lógica de um para outro. Então, a borda de clock que chegar aqui vai chegar aqui no mesmo tempo. Então, as entradas desse flip-flop aqui são 1 e 1. E as entradas desse flip-flop aqui são a saída desse flip-flop e 0. Na hora que tiver uma borda, qual é o valor que vai ter aqui na saída? Bom, tem que tomar cuidado. Qual é o valor que vai ser considerado aqui na entrada? É o valor
é o valor que está no instante, assim, exatamente antes da borda. Por quê? Porque durante o tempo de propagação do sinal aqui dentro, lembra que aqui dentro tem um atraso, né? Um atraso, um ΔT, do mesmo jeito que aqui vai ter um atraso, um ΔT. Durante o tempo que esse flip-flop está processando, né, essas entradas, a saída permanece com um dado valor. É esse valor que vai ser usado nessa entrada aqui. Na hora que esse bicho aqui terminar de fazer o processamento dessas duas entradas e alterar essa saída, essa entrada aqui, ela já vai ter utilizado o valor que tinha antes, né? Então, ó, se vocês observarem aqui, ó, a nossa saída Q1, que vai ser aplicada a J2, ela, antes da borda, era esse valor aqui, 1. Né? Na hora que acontece a borda, ela era 1, a minha saída. E ela vai ser alterada, esse tempo que está demorando aqui, ó, esse cinzazinho aqui, é o tempo de atraso que a gente tem aqui dentro. Quando esse flip-flop processa a informação e altera a saída de 1 para 0, nesse outro aqui, ele já pegou essa entrada aqui que estava em 1 e utilizou para produzir a saída Q2. Certo? Então é tudo uma questão de atraso, né? Lembrem que esse atraso aqui é importantíssimo na hora de verificar qual é a saída real que vai aparecer aqui, né? A saída real que vai aparecer aqui, ela não é uma saída baseada numa entrada que vem desse flip-flop na hora que entrou o sinal de clock, não. Ela é uma saída, ela é uma entrada que estava no instante antes do clock ser aplicado. Tá lá, ó, outros exemplos, né? Lembrem, quando a gente está falando de tempo de subida, a gente está falando de uma coisinha assim, né? A gente está falando de uma coisinha assim, né? O sinal é desse jeito. Ele sobe para descer. Oh, meu Deus do céu, que está atrapalhando. Desce do mesmo jeito. Sobe, suave, desce, suave. Então aqui, ó, sobe, né? E desce. Então, esse tempinho aqui, essa bordinha aqui, né? Ela não é tão reta como a gente fala. Olá, outro exemplo. Uma chave sem trepidação. O que é uma chave sem trepidação? É uma chave que garante que a quantidade dos pulsos que vão ser produzidos, essa quantidade de pulsos, ela vai ser definida efetivamente por um pulso completo. O que é um pulso completo? É um pulso que tem um período completo. Então, tipo, se o pulso começou aqui, ele termina aqui. Isso aqui é um período completo do pulso. Se eu fizer uma chave baseada aqui, ó, simplesmente numa porta end, vamos imaginar que essa chave aqui é só um botão que eu aperto. Se eu disser assim, ó, o seu desafio é, tá vendo esse clock? Eu quero que você deixe passar para aqui, para X, 5 pulsos. O que isso quer dizer? O cara tem que apertar no botão, deixar passar 5 pulsos completos e soltar o botão. Como é que ele iria conseguir fazer isso? Se o clock aqui for muito rápido, ele não tem como sincronizar para tipo assim, ó, na hora que teve essa borda de descida, aí ele aperta no botão, aí pega esse pulso, mais outros 3 pulsos completos, aí na hora que for ter a próxima borda, ele vai solta o botão. E aí passa os 5 pulsos bem direitinho. É humanamente impossível. Como é que ele faria uma implementação dessa, aprendendo que a lógica funciona, aprendendo, sabendo da existência dos flip-flops? Bom, ele pode fazer esse tipo de circuito. Olha que interessante. É um flip-flop do tipo D. E aí você só precisa lembrar uma coisa. Na hora que você coloca 1 aqui dentro vai aparecer 1 quando tiver uma borda. Nesse caso aqui, uma borda de descida.
Na hora que você colocar 0 aqui, aqui dentro vai aparecer 0 quando tiver uma borda de descida, certo? Então, isso é o que precisa ser lembrado. Então, vamos imaginar que é o nosso clock. Sempre que eu tiver uma borda de descida, né? Sempre que eu tiver uma borda de descida aqui no nosso clock, eu vou pegar o que tiver aqui na entrada e salvar aqui dentro, certo? Então, ó, agora isso aqui é o meu botão. Eu vou apertar nesse botão aqui. Na hora que eu apertar esse botão aqui, essa entrada ela só vai vir para cá na hora que eu tiver uma borda de clock. Então aqui está meu clock, aqui está a minha chave, aqui está a minha saída e aqui está o meu X. O que isso quer dizer? Esse meu X aqui só vai aparecer uma quantidade de pulsos completa. Por quê? Porque agora quem está definindo a hora que essa porta aqui vai deixar esses pulsos passar não é mais a rapidez do dedo da pessoa, mas sim o flip-flop, o conteúdo que tiver aqui dentro desse flip-flop. Então, ó, se o cara vier apertar a chave A nesse instante de tempo, pode ver, ele pegou aqui ó, no meio do pulso de clock. A minha saída ela só vai para nível alto na hora que eu tiver a próxima borda de descida. Então, na hora que eu tiver a próxima borda de descida, né, teve aí ó, a próxima borda de descida, o que é que acontece? A minha saída vai ficar em nível alto e, consequentemente, essa minha porta end vai pegar o sinal que está vindo do clock e vai comparar com 1 enquanto o menino estiver com o dedinho aqui no botão. E aí o que é que acontece? Ele pode ficar contando, aí ele está contando lá na mente, ele sabe que passou 4 pulsos aqui completos pela continha dele. Aí ele soltou o botão aqui, quando ele soltou o botão foi mesmo no meio do pulso de clock. Quando é que isso aqui vai deixar de ser 1? Só vai deixar de ser 1 quando eu tiver uma próxima borda de descida. Então aí, ó, só aqui é que ele soltou o botão aqui, ó, mas só nesse instante de tempo aqui, é que o flip-flop mudou a sua saída de 1 para 0 e, consequentemente, essa porta end interrompeu a passagem dos pulsos. Pode ver que agora, com esse circuito, a gente consegue captar exatamente 4 pulsos completos, né? Diferente do cara ter que fazer isso com o dedinho. Beleza? Bom, gente, esses eram os exemplos e é o conteúdo associado a flip-flops, né? Que é, como eu falei, a menor unidade de memória de um sistema eletrônico. Isso é só mais um dos tijolinhos que a gente está aprendendo, né? Nesse caso já é um módulo, o flip-flop, é um dos primeiros circuitos combinacionais sequenciais que a gente está vendo. É um dos primeiros circuitos que são utilizados como ferramentas para guardar informação. Perceba que com essa ferramenta a gente vai poder desenvolver várias outras aplicações, inclusive aplicações complexas, como um processador. Como é que é construído um processador de um computador? No fim das contas, vocês vão ver que nada mais é do que o uso de circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Beleza? Bom, garotada, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, novamente, não se acanhem, né? Podem entrar em contato. Certo? Aquele abraço. Até mais.